Quando a gente está diante de um crime assim doloso contra a vida, e a Carla pontuou bem, as pessoas têm muita curiosidade em saber o que aconteceu ali e a verdade real dos fatos, eu tendo a pensar que nunca a gente vai conseguir chegar em 100% do que aconteceu, mesmo que haja reconstituição do crime ou algo parecido, só ali os fatos, só o que aconteceu no momento, quem estava ali presente vai conseguir saber o que aconteceu. Aqui, nesse caso, como o Sérgio nos pontuou anteriormente, ainda faltam alguns resultados de perícia. Então a gente ainda não tem, né, Sérgio, a perícia para saber se quando ele foi carbonizado, se realmente ele estava ainda vivo, se tinha algum resquício de fumaça nos pulmões, ou se o corpo encontrado vai poder, indicar Responder. isso, responder isso ou não. Então, isso daria uma diferença em relação ao crime de homicídio, porque aí a gente teria uma outra qualificadora, além das que a gente já tem aqui, ou realmente na questão da ocultação de cadáver, que são crimes que acontecem posteriormente ao homicídio, que tem uma pena menor, mas isso vai acabando trazendo, no momento do júri, que é o momento final ali do julgamento, para o jurado vai mostrando realmente o que aqueles réus foram capazes, né, como até onde foi a torpeza, até onde foi a capacidade do autor do crime em, ter já matado e depois vamos nos livrar disso, porque aí passa uma preocupação com ele mesmo. Quando a gente vê alguns outros casos, por exemplo, feminicídios, o clássico, às vezes o autor mata e tenta se matar Uhum. logo após. Então, num caso desse, o que eu percebo que tanto a mãe, claro que a gente ainda está no curso de investigação, a defesa vai se manifestar ainda, mas os 2 que estavam ali convivendo com aquele corpo, porque é inequívoco, eles estavam na casa, ela sai, ela não ficou dopada de clonazepam por 3, 4 dias. No dia 27, que é o primeiro dia, os vizinhos narram que teve uma grande discussão entre eles e depois disso o a vítima já não é mais vista socialmente falando, quem vai abrir o churrasquinho que eles tinham é ela sozinha, depois ela pede uma pá, ela vai ao mercado e passa o cartão da vítima, então talvez Uhum. tentando dar uma ideia, como a Carla traz, de que a vítima ainda estava tendo um convívio social ali, passando seu cartão, enfim, cava uma cova mais profunda e justifica que ela estava procurando uma terra fértil para plantar flores. Então tudo existe dentro do ardil do autor, dentro dessa complexidade do autor de um crime de homicídio, a criação de uma narrativa. Cavei um buraco para quê? Pedi uma pá para quê? E isso vai surpreendendo no momento do julgamento, porque a acusação se vale desse contexto para trazer essa maior hediondez para o crime, né, essa maior torpeza, essa esse desvio do ser humano ali que cometeu esse crime. E é por isso que no tribunal do júri, quando a gente está diante de crimes dolosos contra a vida, a gente trata muito das paixões do ser humano, né, dessas paixões aristotélicas, né, do que o ser humano é capaz, por que que ele age, depois eles se viram em risco com aquela atitude que eles tomaram e como vamos nos livrar disso. O filho aqui que mostra que ele usa muleta e como que a gente vai, tratar, e aí no momento que percebe que não dá mais, foge e Sim. acaba até, de certa forma, ele confessando e querendo isentar a mãe de uma possível condenação, no caso aqui a gente percebe. Mas, o que eu sempre pontuo nos casos de crimes dolosos contra a vida, é realmente o que a Carla nos trouxe, o quanto é curioso, o quanto o ser humano não deixa de nos surpreender com a capacidade que ele tem em cometer um crime doloso contra a vida, contra outro, né. Sim, e tem mais aqui que eu acho que é importante, doutora Ana, aqui até com o Sérgio,
Porque eles vão tentar criar essa narrativa, que é natural, é uma questão de defesa ali Sim. deles, né, dizer: "Não, olha", então vão tentar criar uma história, vão tentar ficar no controle da narrativa, porque é isso que eles querem, mas aí eles vão o quê? Bater de frente com a perícia. E não é só a perícia de local de crime, mas no pós-crime também, que é muito Sim. interessante, o Sérgio tem muita experiência, que a gente está falando de uma perícia digital, que é o comportamento daquela pessoa na sua vida digital, depois de um crime bárbaro como esse, porque é bárbaro, né, o que a gente levantou aqui, o que a doutora Ana trouxe, continuaram convivendo e tinha ali, não é isso, Sérgio? Sim. O que é interessante é o seguinte, para mim a participação de ambos está totalmente provado, tá? Até porque a perícia encontrou chinelos diferentes, né? Um estava sujo com fuligem e outro estava embaixo derretido, tá? Agora, a perícia também encontrou o local já limpo, né? De fato, o sangue estava limpo, sacolas com vestes femininas, masculinas, manchadas com uma substância marrom, certo? Encontrados junto com produtos de limpeza. O fato, como a doutora falou, dele ter utilizado no dia seguinte o cartão, certo? Então, assim, teve, na, teve no caso aí uma participação de ambos. O que eu acredito, a defesa vai alegar o quê? Porque o Gregory trouxe isso. Ah, eu defendi minha mãe. Ah, vai ser uma legítima defesa de terceiros, ou talvez uma violenta emoção, certo, do filho. Pode ser. Isso que uma legítima defesa, tudo bem, mas e os atos sequenciais, certo? Você defendeu sua mãe, mas você defendeu sua mãe. Tá, se você defendeu, se você agiu em legítima defesa, por que você não chama a polícia? Que você defendeu sua mãe, você Sim. matou, você queimou, e você esquartejou e você fugiu. Para mim, já esse fato, né, posterior ao homicídio, se esse foi legítima defesa ou não, derrubaria essa tese, certo? O comportamento póstumo, certo, do Gregory e até da Annalise derrubaria o fato de, ah, eu me defendi. Eu me defendi, mas fui no mercado, usei o cartão dele, ele estava no freezer, né? Todo esquartejado, então assim, o comportamento psicológico, né? Que é importantíssimo, né? É muito Sim. importante, porque na cena do crime existem vestígios materiais e psicológicos, ou seja, que quando você analisa o comportamento, certo, psicológico, você vai conseguir chegar num padrão de personalidade, certo? E ainda tem essa prova digital, ou seja, aí o delegado o que faz? Faz a apuração dos celulares, certo? Afata o sigilo telemático, então ele vai pegar conversas, talvez entre eles conversando, planejando talvez o crime, né? Porque a vítima recebeu uma indenização do INSS. Então, a prova digital vai ser fundamental, não para provar no caso a materialidade, mas sim o planejamento do crime. Será que Exato. eles conversaram, planejaram? Foi feita alguma compra, entendeu? O Alguma dia, ligação, né? certo? Exato. Então, isso vai ser muito importante. E hoje se utiliza. De fato, hoje, os casos criminais, né, nós temos vestígios digitais e materiais, e ambos são levantados, coletados e conjugados, né? Então, assim, para mim, como perito, a participação de ambos está claramente provada nos autos, né? Não tem como falar, ah, eu dou pé à minha mãe, certo? Eu acredito até que ele participou, porque o Gregory, certo, nas condições dele e nas condições da vítima, 55 anos, né, homem, ele vai se defender. A compreensão física da vítima também não era. Então, ele vai se defender. A não ser que ele estivesse Ele dopado com clonazepam, né? Exatamente. vulnerável. Porque Exatamente. Aí, tinha as embalagens de clonazepam na casa. Então, e aí, isso foi o que eu falei, né? A ausência de vestígios de autodefesa no Gregory, até na analista talvez, denota o quê? Que a vítima não reagiu. E se a vítima não reagiu, é porque ele estava impedido, seja fisicamente, biologicamente ou através de substâncias, né? Ele foi amarrado, talvez, tá, mas você para amarrar alguém, você tem que dominar primeiro. Então ninguém vai se deixar matar, por exemplo. Então, eu acredito que talvez ele foi dopado, certo? Posteriormente foi esfaqueado e aí começou todo esse planejamento de ocultação do cadáver.